Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida a maravilhosa, a extraordinária graça do nosso Deus. Eu gostaria de ler para você hoje Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que nos diz o seguinte: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Estamos diante de um dos textos mais belos da palavra de Deus. Para entender esse texto, nós precisamos compreender todo o contexto que o envolve. Dias antes, Pedro, o apóstolo Pedro, o homem que havia declarado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o homem que andou com Jesus, viu Jesus realizar milagres extraordinários, o homem que ouviu todos os ensinamentos de Jesus, de repente o nega. Não uma vez, mas 3 vezes. Ele simplesmente diz que não conhece Jesus. Ele afirma categoricamente: não conheço esse homem. Ele chegou a praguejar para se proteger. Jesus morre, é sepultado e agora ele aparece aos seus discípulos na praia. E é interessante o método que Jesus usa com Pedro. Ele acende uma fogueira, assa alguns peixes e chama Pedro para diante dessa fogueira, dessas brasas, e pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro responde: Sim, Senhor, eu te amo. Depois Jesus, pela segunda vez: Pedro, você me ama? Ou seja, você me ama mesmo? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez, lembre-se, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama mesmo? Pedro se entristece. Provavelmente ele deve ter entendido a intenção de Jesus. Ele deve ter se lembrado da sua negativa dias antes. E ele diz: Senhor, com convicção ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus então diz a Pedro o que aconteceria com ele nos tempos futuros. Jesus apresenta que tipo de morte Pedro seria submetido. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por dizer que não era digno de morrer como seu mestre, ou seja, as suas mãos foram estendidas e ele foi pregado na cruz e colocado de cabeça para baixo por ocasião do seu martírio. É muito importante que nós não carreguemos conosco o peso do passado. Erramos, pecamos, desobedecemos a Deus, fizemos coisas que entristeceram ao Senhor, mas nós estamos diante de um mestre que está disposto a esquecer o nosso passado e começar algo novo conosco. Eu também aprendo nesse texto que não há pecado que o Senhor não possa perdoar.
Irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quer pecado maior do que esse? Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele disse, não conheço, não andei com ele, não faço parte dessa turma. Esse homem, para mim, é um impostor, porque ao negar Cristo, ele estava concordando com aqueles que acusavam Cristo. Eu não conheço, eu não sei quem é esse homem. Mas Cristo está perdoando Pedro. Escute, meu amigo, você que está vendo esse vídeo e anda sendo solapado pela culpa. Talvez você está se acusando o tempo todo, achando-se indigno do perdão de Deus. Na verdade, todos nós somos. Todos nós somos indignos. Mas Ele nos ama tanto que Ele está disposto a nos perdoar, seja qual for o pecado. Deus está disposto a perdoar o seu pecado, seja ele qual for. Basta que você confesse e reconheça que só existe perdão nele. Confesse seu pecado, peça o perdão de Deus e você sentirá esse perdão maravilhoso restaurando você. E eu aprendo uma última lição. A vida cristã é uma série de recomeços. Errou, pecou, teve uma queda? Levante-se, peça perdão ao Senhor e recomece. Pedro estava recomeçando com Jesus. Jesus estava recomeçando com Pedro. Isso é o que importa. A vida cristã é uma série de recomeços. Recomeçamos o tempo todo. Recomeçamos todos os dias. Peça o perdão do Senhor e recomece. Há muita coisa para ser feita. Deus quer usar você. Deus quer usar os seus talentos. Deus quer usar os seus dons. Você pode ter errado, você pode ter falhado, mas com certeza o Senhor está disposto a recomeçar com você. Ele recomeçou comigo hoje. Ele recomeça conosco o tempo todo. O Senhor é aquele que sempre está conosco, nos levantando para que continuemos a caminhada. O importante é continuar. Não pare. Não permita que Satanás vença você. Não permita que Satanás consiga colocar no seu coração que você é um inútil, que você é um imprestável, que você não consegue, que você não dá conta. Melhor é ficar parado, melhor é entregar os pontos, melhor é desistir, porque você começa e cai, começa e cai, começa e cai, e você já provou que não consegue, então fique onde você está. É melhor você reconhecer que não consegue, não dê ouvidos ao diabo. É verdade que nós começamos e caímos, começamos e caímos, começamos e caímos, mas também é verdade que existe sempre um recomeço. Também é verdade que existe um Deus pronto a nos erguer e recomeçar conosco. É isso que eu aprendo. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te dê entendimento desse texto. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e lhe dê compreensão acerca deste assunto tão magnífico que é tratado aqui nesse texto do Evangelho de João. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com você. Fique na paz do Senhor Jesus.